É bom estar aqui. 70 anos, com coriça de 18, 21. Não tem coriça de 70 anos aqui não, né? Tem? Só tem? Não, não tem não. Tem coriça. Um coral de 70 anos com regente de 18 anos, né? E bom. Essa semana passada, eu estava conversando com um empresário aqui em Itaperuna, e ele me disse, eu falei que eu estaria aqui pregando nessa reunião de 70 anos de aniversário do coral. Ele me parece, ele não está na igreja, parece que não, ele indica que não está, mas ele disse o seguinte, eu lembro do coral, eu lembro da minha mãe que cantava naquele coral, lembro do lugar que ela sentava, no cantinho lá, quando eu chegava, eu via ela lá cantando. Aí conversei mais com ele, quer dizer, o coral ele tem uma história, o coral tem uma história, então ajuda mesmo, Isaac, preserva isso, porque 70 anos de Ministério de Música é realmente uma luta. A gente trabalha com coral. Eu não sou, cadê o Vantuí? Eu não sou do tempo do Lutero, não. Mas eu trabalho com coral também há muito tempo. Mas não volta ao tempo do Lutero. Mas a gente sabe da luta que se tem para ensaiar, preparar os hinos, né? E nós louvamos a Deus realmente pela existência de vocês, esse grupo que é o tipo de música que me agrada, todas me agradam, mas a música sacra e que o coral canta, o quarteto canta, a gente tem assim uma afinidade maior porque nós crescemos dentro disso, ensaiando e participando desses grupos. Então que Deus abençoe, irmãos, o coral e estejam fortalecidos. Lembro também, na minha idade de adolescente para jovem, lá no Rio, eu sabia da existência do coral aqui na Buarque, quando alguém comentou com a gente lá. Então, coral aqui tem uma história, então vale a pena preservar esse ministério, esse trabalho que vocês prestam para o Senhor. E nós vamos ver hoje à noite o valor disso, pela palavra de Deus. Nós vamos ver hoje à noite o valor que se tem o louvor para Deus. E vocês vão ficar bem mais incentivados depois que vocês ouvirem o que a palavra de Deus fala a respeito do louvor a Deus, que vocês prestam a Ele. Tá bom? Então que Deus vos abençoe e realmente dê cada dia mais força, saúde para vocês trabalharem o Isaac, esse ministério da música. Eu queria convidar vocês para a gente abrir na carta 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos começar a ler do versículo 1. Vamos acompanhar, deixar a nossa Bíblia aberta durante a exposição, porque o sermão será um sermão expositivo. Nós vamos trabalhar o texto e é necessário que nós tenhamos a nossa Bíblia aberta. 2 Crônicas 20, versículo 1. Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em
a Zazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitis passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos de coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar.
E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos. Irmãos, o louvor a Deus, ele está mencionado na Bíblia desde os tempos remotos da humanidade. O primeiro músico mencionado na Bíblia foi Jubal, da descendência de Caim. E em toda a Bíblia, nós podemos ver a importância do louvor na vida dos filhos de Deus. No versículo 26, aqui do capítulo 20, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. O louvor que se presta ao Senhor Deus é um louvor que nunca ele vem sozinho. O louvor que vai a Deus, ele vem sempre acompanhado de uma atitude de adoração. Uma adoração constante. Uma busca incessante da presença do Senhor e da sua palavra. Aí sim, o louvor é coisa bonita de se ver. E de se ouvir. Além disso, o louvor a Deus, ele pode fluir de uma forma correta. E como louvor a Deus, ele flui de uma maneira correta. Se houver uma atitude de adoração. E adoração é saber quem é Deus. Vocês louvam a Deus porque vocês sabem quem é Deus. Então, o louvor ele é acompanhado de uma atitude de adoração. Depois dessa atitude de adoração, então acontece o louvor. Acontece a exaltação a Ele pelos feitos dele. Mas sempre acompanhado de uma atitude de adoração. Foi o que aconteceu aqui no texto que nós lemos com Josafá e o povo de Judá. Vamos conferir aqui. Josafá era um bom sujeito, um bom rei. Ele andou nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que tornou-lhe o coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele tirou os altos, os postes ídolos de Judá. Está lá no versículo 6 do capítulo 17. E além disso, ele convocou os levitas e mandou que os levitas fossem para todas as cidades de Judá para ensinarem o povo a lei de Deus. Por isso que o Senhor era com ele. E era um homem, um rei que prosperou muito, porque ele desfrutou da grande admiração da parte do seu povo, bem como a admiração dos outros povos. Era um rei bem-sucedido. Ele foi muito abençoado. Ele realizou grandes e importantes obras. Se isso não bastasse, Deus deu paz a ele, a Josafá, por todos os lados. De maneira que ele não teve que guerrear, não houve guerra contra Josafá, contra o povo de Judá, porque era um homem que agradava o coração de Deus. Você então pode ver
aqui pode ver em Josafá como um verdadeiro adorador? Você vê em Josafá um verdadeiro adorador? Pois é, eu também vejo. Mas vamos em frente. Como ninguém é perfeito, Josafá, ele fez algumas alianças desastrosas, e uma delas foi com o rei Acabe, um rei apóstata de Israel. Primeiro, ele permitiu que o seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha de Acabe. E depois, ele fez uma aliança militar com Acabe, e ele ia à guerra com Acabe, com um rei apóstata. E Deus livrou Josafá da morte. Por ele ter um coração que agradava a Deus, por ele ter um coração íntegro. Mas, infelizmente, a consequência dessa aliança que ele fez, aquela paz que reinava em Judá, acabou. Acabou aquela paz no reino. E os inimigos de Israel, eles passaram a preocupar-se, a ficar de olho em Judá. Os inimigos agora passaram a ficar de olho em Judá. Aquela paz parece que estava acabando. Algum tempo depois, Judá foi totalmente cercada por países e povos aliados que queriam destruir Judá. Judá estava totalmente cercada, diz a palavra de Deus, por uma multidão que não se podia contar. E acompanhando então agora a 2 Crônicas, capítulo 20, o texto que nós lemos para vocês, quais foram então, eu quero chamar a nossa atenção para isso, quais foram então, diante desse quadro, quais foram então os passos, vamos dizer assim, o passo a passo de um homem, os passo a passo, as providências de um verdadeiro adorador. Quais foram os passo a passo e as providências de um verdadeiro adorador diante desse quadro agora instalado? Primeiro passo, diz o versículo 3 que então Josafá temeu. Quando vieram dizendo para ele o que estava acontecendo, Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele teve medo. Não era para menos. Josafá não era um homem de guerra. O seu exército também não era um exército de guerra. Não estava preparado para guerrear. Josafá era um homem, vamos dizer assim, um homem de carne e osso. Diante dessa situação normal, é normal que ele se sentisse daquela forma. Ele teve medo. É perfeitamente normal um servo de Deus se sentir medo em algumas situações, diante de um inimigo mais poderoso do que ele. É perfeitamente normal você derramar lágrimas e ficar assustado quando as coisas apertam. Quando as coisas parecem que tudo está perdido, é perfeitamente normal. Você pode até sentir medo, só não pode deixar de dar o segundo passo de um verdadeiro adorador. Segundo passo, Josafá, no versículo 3, ele se pôs a buscar o Senhor. Que coisa mais bonita aqui. O filhinho, assustado, correndo para os braços fortes do Pai Celestial. O grande e poderoso rei de Judá, ele buscou socorro
em Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele estava com medo, mas ele não se entregou. Ele estava apavorado, mas ele não entrou em depressão. Ele ficou encurralado por todos os lados. Sabe, irmãos, o grande problema é quando o medo nos consegue paralisar. E quando o medo nos paralisa, aí nós não avançamos. Mas eu estou mostrando para vocês aqui o segundo passo de um adorador. Sabe o que é melhor de tudo nessa história? É que mesmo diante de um desafio tão grande, o rei Josafá, ele teve medo. Mas o que é importante nessa história, sabe qual é? É que ele olhou para cima. Ele olhou para cima e ele se posicionou. E ele viu a mão de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, estendida na sua direção. Aí ele foi para a guerra. Eu estava lendo esse texto, eu estava meditando, como é que é a nossa história? Qual tem sido a sua história? Como é que andam as coisas no seu coração? Se você está cercado por todos os lados, pressionado pelos problemas que a vida nos oferece, encurralado e muitas das vezes deprimido, eu digo para você, tome o segundo passo que Josafá tomou. Busque ao Senhor. E digo mais, busque ao Senhor. Terceiro passo de um adorador. Ele apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio os habitantes da cidade de Judá para buscar ao Senhor. Lembra que ele havia mandado os levitas para ensinar as leis do Senhor em todas as cidades? Pois é. Esses que foram ensinados a respeito da lei do Senhor, agora eles vieram para estar com Josafá naquela situação. Ele não estava sozinho. O problema não era só de Josafá. Não era só dele. Toda a nação ali naquele momento iria sofrer uma consequência de um ataque inimigo poderoso e numerosos. Por isso ele não podia assumir sozinho ali aquela situação, aquela responsabilidade. Ele não podia estar ali naquele momento, só ele buscando ao Senhor. E não podia também privar o povo também de ter uma experiência com Deus ali naquele momento, ao lado do Senhor dos Exércitos. E era comum entre os judeus, nessa época, nesse tempo, apregoar diante de os apertos que se colocavam em alguns momentos, era comum entre os judeus apregoar um jejum a todo o povo, e todo o povo, quando eles apregoavam um jejum, era apregoado esse jejum a todo o povo em busca de um socorro ao Senhor. E esse jejum que eles faziam em busca do socorro era um sinal de que eles estavam se humilhando diante de Deus, era um sinal de que eles estavam se arrependendo diante de Deus, e era um sinal de que eles estavam colocando sob dependência de Deus. Então, ao apregoar o jejum, eles desenvolviam 3 fatos. Eles se humilhavam, eles se arrependiam e eles se colocavam dependentes de Deus.
Eu pergunto às vezes se isso não está faltando, se essa iniciativa não está faltando nos nossos dias de hoje. Quanto muitas das vezes nós precisamos nos humilhar. Quanto muitas das vezes nós precisamos nos arrepender. Quanto muitas das vezes nós precisamos nos curvar totalmente em dependência do Senhor, para que Ele atue, na nossa vida. Pois é. Eu lembro quando o grande líder Moisés, em uma ocasião, ele disse para o Senhor havia falado com ele, olha, esse povo, o povo não me busca mais. Esse povo levantou um bezerro de ouro e não está agradando mais o meu coração. Desça, Moisés, porque o seu povo, Deus falou com ele, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se e desviaram daquilo que lhes ordenei que fizesse. Moisés, eles fizeram um ídolo em forma de bezerro. Eles estão curvando diante desse ídolo. Eles estão oferecendo um sacrifício diante desse ídolo. Eles estão dizendo, Moisés, eles chegam diante desse ídolo e dizem assim, eis aí, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Moisés, eles estão desfazendo isso. Deus havia dito que haveria de dar vitória. Ele havia prometido que ele havia de dar vitória ao povo de Israel. Mas ele disse que não iria com eles. Ele mandou Moisés descer e sair com o povo, mas ele falou assim, ele disse que ele não iria. Aí eu penso assim, do que adianta? Que adianta recebermos aquilo que tanto almejamos sem a presença de Deus? Moisés, ele não estava interessado na promessa, ele estava interessado no Deus da promessa. E ele disse assim, Senhor, desculpa que eu fiz uma digressão aqui, eu saí do texto, mas lembrando desse fato. Moisés disse assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Sabe por quê que Moisés tinha essa percepção, irmãos? Porque foi a presença de Deus que abriu o mar. Foi a presença de Deus que fez sair água das rochas. Foi a presença de Deus que trouxe o maná. Foi a presença de Deus que tirou Paulo e Silas da cadeia. Foi a presença de Deus que trouxe Lázaro da morte para a vida. Foi a presença de Deus que fez os muros de Jericó caírem. O Senhor disse para Moisés, tá bom, Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu te conheço pelo nome. Arrependimento, curvar-nos totalmente sob a dependência do Senhor para que Deus atue. Esse foi o terceiro passo. O quarto passo, pôs-se Josafá em pé na congregação, versículo 12, de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, aí ele orou. E essa oração que Josafá fez, está no versículo 5 ao versículo 12, é uma oração tremenda. E vale a pena nós darmos aqui uma boa olhada nela para ver
o tipo de oração que ele fez diante do Senhor, que sirva para nós, de inspiração para nós, quando nós tivermos em algum momento de aperto, quando tivermos em algum momento difícil na vida. E ele disse assim: e pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Deus dos nossos pais. Deus já estava com os seus pais. Deus dos céus. Deus, ele tinha percepção do Deus dos céus, do Deus Altíssimo, que está acima de tudo e de todos. Ele tinha essa percepção. E ele continua: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante de teu povo Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram-te nela e um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e tu nos ouvirás. Uma lembrança, ele faz um retrospecto, ele faz uma lembrança aqui, ele fala dos feitos do Senhor na sua oração, ele buscando aqui encorajamento, ele buscava encorajamento ao Senhor no presente, diante daquele aperto que ele estava passando, lembrando, buscando encorajamento para o presente, mas lembrando daquilo que o Senhor havia feito por eles no passado. E isso servia para eles de estímulo, para ele confiar num Deus que havia feito, num Deus que estava fazendo e num Deus que poderia fazer. Era a percepção daquele adorador. E ele apresenta os problemas. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que nós vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele apresentou os inimigos, os nossos olhos, mas ele disse: mas os nossos olhos estão postos em ti. Uma declaração de fé de um verdadeiro adorador. Humildade. Não há força em nós. É preciso reconhecer que não há força em nós. É preciso reconhecer que não há sabedoria em nós. Porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. O Senhor quer que os nossos olhos estejam fixos nele. E somente nele. Estamos vivendo dias que os homens estão fixando seus olhos em homens. Os homens estão fixando seus olhos em títulos. Mas o Senhor requer que nós fixemos os nossos olhos nele. Porque é dele que vem a providência. Perde tempo quem fixa os seus olhos em homens. Quem arroga para si exaltação, perde tempo. O quinto passo de um verdadeiro adorador. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor, versículo 13 a 17, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, filho de Esaf, e disse: dai ouvidos a todo Judá. Dai ouvidos todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz:
não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vedes a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O quinto passo de um adorador, todo Judá estava diante do Senhor. O Espírito do Senhor veio. Eles souberam esperar a resposta do Senhor, e depois da oração que Josafá fez, todo Judá ficou de pé, aguardando a resposta da oração. Eles estavam aguardando a resposta do Senhor. Esperar na certeza de que a resposta virá é um ato de fé, não é? Esperar na certeza de que a resposta virá é um ato de fé. Pode ser até que a resposta ela não venha de acordo com o que você está pedindo. Mas esperar na resposta é um ato de fé. E no caso de Josafá aqui e de Judá, a resposta ela não poderia ter sido diferente, não poderia ter sido melhor do que veio. Pois ele declarou: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Pode parar de tremer, Josafá. Você não passou o problema para mim? Você não orou? E você não passou o problema para mim? Ele poderia ter dito assim: não fiquem ansiosos. Irmãos, é fácil orar. Nós temos a oportunidade de orar, falar com o nosso Pai do céu. É fácil orar. Mas muitas das vezes não é fácil descansar em Deus, né? Mas nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Amanhã vocês descerão contra eles, e neste encontro vocês não terão que pelejar. Eita! Encontrar com o inimigo sem lutar. Quer dizer, sem armas, sem planos estratégicos. Simplesmente ir ao inimigo, ficar diante do inimigo parado. Eita! Por mais que pareça sem sentido, nós precisamos obedecer. E quando se obedece o que Deus manda, esse é o caminho da bênção. Irmãos, a peleja que temos, nem sempre nós teremos. Eu estava lendo um artigo que diz assim: não há vitória sem luta. Beleza, tá bom. Concordo. Mas aqui tem uma vitória sem luta. Sabe quem lutou? Nem sempre nós teremos que lutar contra os inimigos ou tomar nossas providências. Nesse caso aqui, a parte deles era ir ao local, encontrar com o inimigo e ficarem parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, porque o Senhor, Ele é convosco. Vejam só que espetáculo. Era preciso ir até lá, pois quem não fosse, não veria o que o Senhor haveria de fazer ali. O Senhor prometeu ali salvação. Ele estaria presente com eles naquele lugar. Por alguns instantes, até eu pensei assim, lendo esse texto, eu pensei assim, que naqueles que não foram. Por acaso, não sei se houve alguns que não foram. Mas eu preferi
pensar mesmo naqueles que foram. Porque os que foram, eles participaram de um dos maiores cultos de louvor que a Bíblia relata. Os que foram, eles participaram de um dos maiores cultos de louvor a Deus que a Bíblia relata. O sexto passo, Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Todo o povo adorou e louvou o Senhor. Lembra que eu falei que o louvor, ele vem encostado na adoração? Não tem condição. Você só louva a Deus quando você conhece quem é Deus. E o povo sabia, Josafá sabia quem era Deus. Quem era Deus? E eu, através dessa história, eu consigo entender um pouco mais sobre a verdadeira adoração e sobre o verdadeiro louvor que o Senhor espera do seu povo. O louvor da fé antes de receber as bênçãos. Sim, precisa ser pela fé. Depois de Josafá entregar tudo nas mãos do Senhor, a situação dele, do povo ali, e ouvir as promessas do livramento, o que ele iria fazer mais? Depois que ele entregou tudo nas mãos do Senhor, depois que ele ouviu as promessas do Senhor, o que o Senhor iria fazer? O que Josafá iria fazer mais? Será que ele iria continuar angustiado? Será que ele continuaria amedrontado? Será que ele continuaria alimentando pensamentos derrotistas? Sim, poderia. O que nós fazemos em situações como essas aqui? Quando nós estamos, às vezes, diante de um problema, quando nós estamos diante do inimigo, mesmo depois de nós termos entregado tudo a Deus em oração, e recebemos as suas promessas de livramento e de vitória através da sua palavra, continuamos assustados? Continuamos deprimidos? Ou nós vamos adorar e louvar o Senhor? Aí é que está. Nós precisamos aprender, de uma vez por todas, que o culto racional que Deus espera de nós, ele tem a ver com uma fé verdadeira que nos conduz a uma atitude de louvor constante em qualquer situação. Em qualquer situação. Parece até um paradoxo, mas não. Louvamos a Deus em circunstâncias difíceis na nossa vida. Parece, mas não é. Pois bem, o grande líder, ele dá o exemplo aqui no versículo 18. Josafá, ele tomou a iniciativa e ele não esperou ver os inimigos mortos, e ele não esperou ver os inimigos recuando. Diante da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, ele se prostrou diante de Deus e ele adorou o Senhor. Isso foi pela fé. Ele adorou o Senhor. E além disso, ele convocou o povo. Ele fez uma convocação ao povo para adorar pela fé. E ele disse: crede no Senhor vosso Deus, crede nele e vocês estarão seguros. Como é bom quando homens de Deus que lideram o seu povo, eles dão esse tipo de exemplo. É bonito demais quando nós vemos os líderes conduzindo o rebanho de Deus a se apropriar das bênçãos prometidas por Deus, começando a adorar e a louvar de todo o coração,
mesmo quando ainda não tinham recebido nada. A bênção não tinha vindo, mesmo diante disso. E o povo segue o exemplo de Josafá aqui. Como já temos visto, a verdadeira adoração ela nos conduz à mais linda expressão do louvor. A verdadeira adoração ela nos conduz à mais linda expressão do louvor. E no verso 21, ele dá o conselho. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Se você quer vencer uma guerra, você geralmente tem que mandar os melhores soldados na frente de combate. Não é isso? Só que aqui a coisa aconteceu ao contrário. Nós percebemos aqui que o verdadeiro adorador, Josafá, ele fez ao contrário. Ele não mandou os melhores soldados para se posicionarem à frente do exército. Ele mandou o coral. Ele mandou o coral. Ele mandou os cantores que fossem marchando na frente, cantando e louvando a Deus. Alguém pode achar isso loucura, né? Mas sabe por que ele fez isto? Porque ele estava colocando a sua fé em ação. Ele sabia do poder, prestem bem atenção, irmãos do coral. Ele sabia do poder que o louvor tem de mover o coração de Deus. Ele sabia do poder que o louvor tem. Muitos dizem que o louvor é apenas nas nossas reuniões. Alguns dirigentes dizem que o louvor é apenas um momento para preparar o coração para receber a palavra de Deus. Pode ser. Mas o louvor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O louvor ele tem poder. Ele tem o poder de atrair a presença de Deus. Porque Deus, ele habita no meio dos louvores. O louvor, enquanto nós louvamos a Deus, algo no mundo espiritual, ele está acontecendo, enquanto nós estamos louvando a Deus. Enquanto nós louvamos a Deus, inimigos estão sendo derrotados. Enquanto se louva a Deus, portas estão sendo abertas. Enquanto se louva a Deus, o favor de Deus está sendo liberado. Olha o poder do louvor. O poder para atuar sobre circunstâncias. O poder do louvor. Paulo diz que enquanto louvamos, nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso, jamais subestime o valor do louvor. Se você tem essa oportunidade de louvar a Deus, não subestime isso. Jamais subestime o valor do louvor. E o rei Josafá, ele sabia disso. Por isso, ao começar pelo rei ali, depois deu continuidade de levitas e todos começaram a cantar e a louvar a Deus. Cantavam, mas cantavam em voz alta. Abria mesmo a boca, os seus pulmões e cantavam em voz alta. Sim, sabe por quê? Porque eles estavam entusiasmados. Sabe por quê? Porque eles estavam eufóricos com a palavra da promessa de Deus e que eles estavam eufóricos com o exemplo do líder que estavam tendo, Josafá. E eles cantavam forte. Eles não podiam esconder ali naquele momento os seus sentimentos. Cantem, mas cantem forte, louvem a Deus, porque Ele é digno de louvor. Eles não podiam esconder os seus sentimentos, seus corações estavam transbordando de tanta alegria, por isso que as suas bocas, falando e cantando, punham tudo para fora, expressando louvor. E será que alguém na face da terra poderia impedir aquele povo naquele momento de louvar? O louvor da fé? As setas do inimigo, elas não podem penetrar no escudo da alegria de alguém que está
em atitude de louvor. Gravem bem isso, irmãos. As setas do inimigo, elas não podem penetrar no escudo da alegria de alguém que está em atitude de louvor e adoração ao Senhor. Gravem bem isso. Eu quero caminhar para o encerramento, e no versículo 22, olha bem o versículo 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O Senhor guerreou por eles. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada, ao ouvir o seu povo entoar o cântico de fé. Deus confundiu o inimigo de uma tal forma que eles começaram a lutar uns contra os outros. E o povo só louvando, cantando. Eu quero fazer uma aplicação e encerrar. Enquanto o povo de Deus louvava, Deus guerreava. Quando nós estivermos enfrentando lutas e dificuldades, sejam lutas individuais, sejam lutas coletivas, além de você orar e de estudar a palavra de Deus, louve a Deus. Louve a Deus, porque Ele espera isso de nós. Ao receberem a bênção prometida, lá eles louvaram. O quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Eles louvaram antes e louvaram depois da batalha. É isso que vale a pena a gente notar. Josafá e seu povo deixaram um exemplo precioso, irmãos, do verdadeiro louvor que Deus espera de nós. Pois assim como eles, também nós temos muitos motivos para poder louvar a Deus. E essa noite é uma noite assim, muitos motivos para louvar a Deus por 70 anos de um coral. Vale de bênção, lugar de louvor. Foi um estudo precioso para mim, porque eu pude ver a importância do louvor em minha comunhão com o Senhor. Nós precisamos confessar que nem sempre nós louvamos ao Senhor quando estamos em má situação. Mas sabemos que nós precisamos mudar essa atitude se nós quisermos oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Se individualmente colocarmos essa atitude em prática, a atitude de louvor, o louvor na igreja, ele será muito especial. Ele será muito especial. Pois certamente o lugar onde nós estivermos reunidos, ele será um vale de bênção. Ele será um lugar de louvor. Louvar e agradecer é a concordância real através da qual nós penetramos nos átrios, no santuário de Deus. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu nome. Amém.